vai atrapalhar em nada. Bom, a gente está entrando então para a gente fazer a correção da aula remota número 10 de matemática. A gente vai falar sobre a regra de 3. Como que serve a regra de 3? Para que, qual é o motivo que nós usamos ela? Por que nós usamos? A gente usa para a gente encontrar o quê? A gente encontrar uma quarta grandeza que a gente não sabe. É um método para resolver um problema que envolve grandeza direta ou inversamente proporcional. Muitos livros ensinam esse assunto fazendo a separação da regra de 3 simples e composta. Só que aqui, na verdade, pessoal, como eu falei para vocês, a regra de 3 simples e composta é a mesma coisa. A diferença é que uma e outra, a simples, só vai ter duas grandezas. Eu não falei no início da aula, porque a gente não começou a gravar, mas o que é uma grandeza? O que é uma grandeza proporcional? O que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que se mede. Quando fala que é proporcional, que uma vai depender da outra. Uma vai, se uma aumentar e a outra aumentar, elas são diretamente proporcionais. Como assim? Vou dar um exemplo agora. Eu tenho 3 meninos que gostam de gudes. Cada menino que a gente pega, por exemplo, tem 5 gudes. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Se eu consigo encontrar outro, ele vai ter 5 gudes também. Se eu pego outro, todos vão ter 5 gudes. Quanto mais meninos eu tiver, mais gudes vai existir. Porque cada menino vai ter 5 gudes, então quanto mais menino eu tiver, mais gudes vão ter. Se eu pego menos meninos, menos gudes vão ter. Dei um exemplo de gude aqui, porque eu estava vendo um menino aqui quando eu fui para o Guarani, eu vi um menino jogando gude, aí eu lembrei. Então, vejam que a gente pode fazer essa comparação dessas duas grandezas, pegando a quantidade de meninos e a quantidade de gudes. Vejam que são duas grandezas e elas são diretamente proporcionais. Por quê? Professor, porque quando uma tem mais, a outra vai ter mais. Quando uma tem menos, a outra vai ter menos. Beleza? Pergunto para vocês aí no chat. Colocam aí. Entendi, professor, o que é grandeza diretamente proporcional. Essa é uma grandeza diretamente proporcional. É quando uma quantidade de coisa aumenta, a outra também aumenta. Se uma coisa diminui, a outra diminui. Vejam aí e me respondam se vocês entenderam o que é uma grandeza diretamente proporcional. Respondam aí, pessoal, no chat, para a gente não ficar sem ter falar nada. Isabel entendeu, que ótimo. Bia, tudo tranquilo aí? Beleza, então, como vocês não estão falando, professor, eu não entendi. Vocês colocam aí qualquer coisa, tá bom, pessoal? Se vocês não falarem nada é porque vocês entenderam, tá? Pessoal, repete aí. Seu áudio está falhando. É porque eu estou falando baixo, né? Deixa eu falar um pouco mais perto, então. Pera aí. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Pera aí. Deixa eu fazer aqui Deixa eu organizar aqui o meu material. Pronto. Deixa eu... Valeu, Ortênio, pela dica. Eu estou fazendo aqui um armengo aqui para ver se melhora o áudio para vocês, beleza? Pronto. Já está melhor, né? Então tá ótimo. Vou falar de novo então, porque talvez não saiu legal o áudio e foi bom você falar aí para a gente melhorar aqui, tá? Deixa eu voltar aqui pro material. Estou gostando de ver, já tem 8 pessoas aí. Muito bem, parabéns vocês aí, ó. Muito bem, porque sinal que vocês estão querendo aprender mesmo o material. Vamos lá então, deixa eu voltar aqui. Pronto. Voltando então, pessoal, eu estava falando para o pessoal aí o que a gente faz para resolver uma regra de 3. Primeiro, você tem que saber o que é grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Eu falei para vocês o que é uma grandeza. Grandeza é uma quantidade de determinada coisa. Por exemplo, eu usei o exemplo agora há pouco aqui sobre quantidade de meninos e quantidade de gude.
Tá? Eu posso usar outro exemplo? Pode, professor? Pode. Qualquer outro exemplo. Eu posso usar a quantidade de carro e quantidade de litros de gasolina, por exemplo. Vamos pensar. Um carro, ele suporta mais ou menos vou colocar aqui, uns 60 litros de gasolina, tá? Um carro. Digamos que eu pegue outro carro, ele também suporta mais 60 litros de gasolina. Que aí, dois carros, então, vai conseguir suportar 120 litros de gasolina, correto? Quanto mais carro eu tiver, mais litros de gasolina vai ser suportado, né? Porque cada um vai ter um tanque e aí vai acrescentar em relação à quantidade de litros de gasolina. Ou seja, vejam que vai ter duas grandezas que eu estou falando aqui: a quantidade de carro e a quantidade de litros de gasolina. Vejam que são duas grandezas. Professor, e elas são diretamente ou inversamente proporcional? Elas são diretamente proporcional. Mas, professor, por que diretamente? Porque presta atenção. Se você presta atenção, um carro, ele consegue suportar 60 litros, tá? O carro suporta 60. Se eu coloco 2, eu subi mais 2, eu vou colocar 120, vai subir a quantidade de litros também. Se eu coloco menos gasolina, por exemplo, eu coloco só 60 litros, é porque a quantidade de carros também diminuiu, foi para um carro. Quanto mais carros, mais quantidade que eu consigo colocar. Quanto menos carro, menos quantidade de litros que eu posso colocar. Veja que quando são diretamente proporcionais, as grandezas sobem juntas e elas diminuem juntas. Quando um cai, o outro também cai. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Vocês entenderam aí? Diretamente proporcional? Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Quantidade de litros, quanto mais carros, mais litros. Veja que as duas subiu. Quanto menos quantidade de litros, menos carros que podem ser abastecidos. Beleza, galera? Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Só que também existe, pessoal, a grandeza inversamente proporcional. Quando um você aumenta, o outro diminui. Vamos dar um exemplo? Vamos usar um exemplo aí de pedreiro. Digamos que tem um pedreiro que consegue levantar um muro em 2 dias. O pedreiro consegue levantar um muro em 2 dias. Beleza? Professor, tem muita coisa que você está falando aí. Você falou mais de 3 grandezas. Você falou de pedreiro, você falou de muro e você falou de dias. Verdade. Mas vamos usar um muro que seja levantado só esse muro mesmo, só um, para não ficar mudando. Digamos que aumente a quantidade de pedreiros e que ele trabalhe da mesma forma do pedreiro anterior, tá? O pedreiro sempre trabalha da mesma forma, não mossega não, ele sempre trabalha da mesma forma e do mesmo tempo do outro. Vamos pensar, aumentei o número de pedreiros, coloquei 2 pedreiros para trabalhar naquela levantada de muro. Vai aumentar a quantidade de tempo? Vai demorar 2 dias para levantar um muro ou não? Não, não, professor, se colocou 2 pedreiros, vai diminuir a quantidade de tempo. Se um pedreiro demorava 2 dias para levantar o muro, se coloca-se 2 pedreiros, vai demorar um dia, não é verdade? Porque cada dia, né? Ele não demora 2, a gente pode pegar já, na verdade, por definição, né? A gente dá para fazer na lógica, entendeu? Então, quanto mais pedreiros se coloca, menos dias vai demorar para ele fazer a obra. Ou seja, se eu tenho mais pedreiro trabalhando nessa obra, menos tempo ele vai fazer essa obra. Isso é lógico, não é? Ou seja, uma grandeza aumenta, a outra diminui. Pessoal, vocês entenderam aí? Isso aí é uma grandeza inversamente proporcional. O que é inverso? Quando um cresce, o outro diminui. O exemplo que a gente usou foi o exemplo do pedreiro. Então lembra, toda vez que fala exemplo de pedreiro de tempo, a gente vai usar grandeza inversamente proporcional, beleza?
Beleza, galera? Coloca aí no chat para ver se vocês entenderam legal. Vocês conseguiram entender aí que a grandeza é inversamente proporcional. Eu dei 2 exemplos. Beleza? Isabel entendeu. E ótimo. Muito bem. Então, pessoal, como eu falei para vocês aí, precisava de... Pronto, o Felipe está entendendo também. Muito bem. A gente usou então 2 exemplos, que com a grandeza diretamente e uma grandeza inversamente proporcional. A grandeza diretamente, quando um cresce, o outro também cresce. A inversamente, quando um cresce, o outro diminui. Beleza? Vamos usar um exemplo então para a gente fazer a montagem dessa regra de 3. Bom, em uma fábrica possui 400 peças que são produzidas diariamente por 10 funcionários e trabalham 8 horas por dia. Pessoal, nessa primeira informação aqui, nesse primeiro parágrafo, nessa primeira frase aqui, você já tem informação suficiente para você montar a sua regra de 3. Ah, professor, como? Primeiro que você vai observar que tem grandezas diferentes aqui. E a pergunta, já na primeira pergunta para vocês, quais são essas grandezas aí? Ah, professor, não sei. Vamos ver aqui, ó. Fala de uma fábrica, pô, já está falando, fábrica, quantidade de fábrica. Pode ter 2, pode ter 3. Isso aqui, ó, é uma grandeza. 400 peças. 400 peças também é uma grandeza. Pode ter 500, pode ter 600, a quantidade de coisa. Isso aqui também é uma grandeza. A gente pode usar, tá? 2, eu já estou contando aí 2 grandezas que tem aí. São produzidas diariamente por 10 funcionários. Veja que funcionários, a quantidade de funcionários também é uma grandeza, né? Que pode ser diretamente ou inversamente. Então veja aí que também é uma 10 funcionários também é uma grandeza. A gente já tem 3. Vejam aí, galera, vamos contando. Que trabalham 8 horas por dia. Ou seja, a gente tem quantas grandezas no total? 4 grandezas. Tem quantidade de fábrica, tem quantidade de peça, tem quantidade de funcionário e tem quantidade de horas por dia trabalhado. Galera, vejam aí que são 4 grandezas físicas. Quando a gente fala que a regra de 3 ela é dividida em simples e compostas, simples é quando a gente só fala em 2 grandezas. Professor, nesse exemplo aí tem 4 grandezas. Então a gente não vai representar esse regra de 3 como regra de 3 simples, porque tem 4 grandezas físicas. 4 grandezas aí. Mas, professor, essas 4 aí vão ser usadas todas? É o que você vai observar nessa segunda informação. Vamos ver a segunda informação que ele passa aqui depois desse ponto. Olha só. Quantas peças? Está falando de peça, então você vai representar a peça. Então, peça. Seriam produzidos diariamente por 15 funcionários. Está falando de funcionários. Então, ó, funcionário. Que trabalham 6 horas por dia. Pessoal, eu pergunto para vocês, eles colocaram, considerando que a dificuldade para produzir as peças dobrou. Essa questão, galera, ela é extremamente difícil. Vou colocar por quê? Porque você tem que interpretá-la. E eu coloquei uma questão difícil para você entender como é que funciona. Preste atenção. Nessa segunda informação, ela fala de uma grandeza, e tem aqui também, ó, peça. Vamos lá. Diariamente produzida por 15 funcionários, então está colocando aí 15 funcionários também, outra grandeza física, falando de horas por dia, que a gente já estava trabalhando, horas por dia, são 3 grandezas aí. Já a gente sabe que não vai ser uma regra de 3 simples, vai ser composta, porque tem 3. E agora, preste atenção. Considere que a dificuldade para produzir as peças dobrou. Ou seja, quer dizer que tinha dificuldade de fazer essas peças, só que foi dobrada. Ou seja, tem uma outra quarta, galera. Tem uma quarta grandeza aí, a grandeza de dificuldade, que mesmo que na primeira não tenha aqui informação de dificuldade, até esse parágrafo aqui, a gente vai observar
que vai ter, porque ele falou, ó, considerando a dificuldade para produzir as peças, dobrou. Professor, como é que eu vou fazer essa Paranauê? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vou colocar aqui, bonitinho, aqui do lado, para vocês prestarem atenção. Eu estou com o material aqui e eu vou fazer, pessoal. Eu estou com o mouse, que vai ficar difícil de ficar bonitinho, mas é como se fosse o quê? Como se fosse uma tabela. Nessa tabela, a gente vai colocar no título as grandezas. Quais são as grandezas? Vamos ver, observar. Primeira, quantas peças seriam produzidas? Então, a gente vai colocar peça, P de peça. Por quê? Porque está falando sobre essa grandeza de peças. E aí, veja que ele falou também, ó, produzido diariamente por 15 funcionários. Então, o número de funcionários, letra F de funcionários, eu vou colocar na outra coluna aqui, ó, F de funcionário. Veja que ele fala, trabalham 6 horas por dia. Então, número de horas por dia, vou colocar aqui, ó, H, horas por dia. E vou colocar ainda uma outra tabela, dificuldade. D de dificuldade. Professor, por que D de dificuldade? Porque ele fala, considerando que a dificuldade de produzir as peças dobrou. Beleza? Primeiro, o que eu coloco na primeira linha? Primeira linha, pessoal, é as informações que você tem da primeira apresentação dela. Ó. Em uma fábrica, 400 peças são produzidas. Eu vou colocar aqui, ó, 400 peças na coluna de peças. Ó, 400 na coluna de peças aqui, ó. Tá vendo? Por 10 funcionários. Então, eu vou colocar 10 em funcionários. Ó, funcionário 10. Horas. Quanto tempo que ele gastou? 8 horas por dia para fazer essas peças aí. Com 10 funcionários, ele gastou 8 horas por dia. Professor, e é difícil. Isso aqui é um D, tá, pessoal? Não é P, não. Isso aqui é um D difícil. E a dificuldade aqui, se ele não fala? Pô, se ele não falou a dificuldade e no outro ele falou que dobrou, então vamos colocar um aqui, ó. Por que eu vou colocar um? Digamos que a dificuldade seja 1. Na segunda, ele fala que dobra, né? Ó, veja aqui, ó, considerando que a dificuldade das peças dobrou. Qual é o dobro de 1? 2. Eu só dobrei, beleza? Então, você poderia botar dificuldade número 4? Poderia, você colocaria dificuldade número 4. Só que aí, dobrando, você ia colocar o dobro de 4 é 8, beleza? Então, por isso que eu coloquei o número 1 de dificuldade e eu dobrei a dificuldade na última linha, porque é a linha que a gente vai fazer a incógnita. Vamos continuar respondendo, preste atenção. Nessa segunda informação, que eu vou colocar na segunda linha, na linha de baixo. Quantas peças seriam produzidas? Ó, quantas peças seriam produzidas? Eu não sei, vamos chamar isso aqui da incógnita de X, porque eu não sei quantas peças seriam produzidas, beleza? E, preste atenção, fala que são 15 funcionários que estão trabalhando. Então, ao invés de 10 agora, eu vou colocar 15 funcionários. E outra coisa interessante é que ele fala aqui, ó, trabalham 6 horas por dia. Não vai ser mais 8, vai ser 6 horas por dia. Beleza? Pessoal, eu consegui montar a minha tabela. Professor, termina aí? Não termina aí. A próxima coisa que você vai fazer, presta atenção. Você vai comparar as grandezas. Que grandezas, professor? Você vai comparar essa grandeza F de funcionários, você vai comparar essa grandeza de horas, você vai comparar essa grandeza de dificuldade com quem? Com o número de peças produzidas. Por que isso, professor? Porque é onde tem a incógnita X, tá vendo? Onde tem incógnita X, você compara todas as outras grandezas com essa principal aqui, beleza? Então, eu vou colocar uma setinha para baixo. Por quê, professor? É uma definição. Toda vez você coloca uma setinha para baixo nessa aqui, ó, nessa principal, onde tem o X. Tá? Você sempre coloca a setinha para baixo, beleza? E agora você vai comparar. Como assim? Como que você vai comparar? Preste atenção. Veja esse F aqui, ó, é o número de funcionários. E você vai comparar o número de funcionários com a quantidade de peças. Se eu aumento o número de funcionários, preste atenção. Olha aqui, como é que você vai fazer essa comparação?
Se eu aumento o número de funcionários, eu vou fazer mais peças ou menos peças? É lógico, né? Se eu boto mais gente trabalhando, mais peças vão ser produzidas. Veja que essa grandeza ela é diretamente proporcional ao número de peças, porque quanto mais gente trabalha, mais peças são produzidas. Quanto mais gente trabalha, mais peças são produzidas. Quanto mais funcionários eu tiver, mais peças serão produzidas. Por isso que a seta está na mesma direção dessa letra P. Beleza? Ótimo. Vamos continuar comparando ainda. Se eu tenho a letra H, essa letra H é o número de horas. Presta atenção. Número de horas. Olha só. Se eu tenho mais horas trabalhadas, vai fazer mais peças ou menos peças? Professor, se tem mais horas trabalhadas, vai ser mais peças. Veja também que essa grandeza ela é diretamente proporcional. Porque se eu tenho mais tempo fazendo uma peça, eu vou fazer mais peça. Se eu tenho menos tempo trabalhando, menos peças eu vou fazer. Isso é lógico, não é? Então presta atenção que essas duas grandezas, a quantidade de funcionário e a quantidade de horas trabalhadas, vai ser produzidas mais peças. Elas são na mesma direção e no mesmo sentido. Ó, setinha para baixo, setinha para baixo. Agora vamos ver essa última aqui, galera. Presta atenção. Vamos ver essa última. Número de dificuldade. Presta atenção. Se eu estou fazendo uma peça e essa peça é dificuldade média, se eu aumento a dificuldade, eu aumentei a dificuldade de fazer essa peça, vai ser produzida mais peça ou menos peça? Professor, quanto mais difícil de fazer, eu vou demorar mais tempo para fazer. Então, eu vou fazer menos peça. Isso é lógico, não é? Então, galera, se eu aumento a dificuldade, menos peças vão ser produzidas. Beleza? Mais difícil for fazer, eu vou fazer menos, em menos quantidade. É isso que você tem que entender. Veja que essa letra D, ela é inversamente proporcional. A setinha dela está para cima. Mas, professor, por que ela está para cima? Porque vai ser diferente dessa daqui, ó, da peça produzida. Porque se eu aumento a dificuldade, eu diminuo a quantidade de peça produzida. Veja que ela é inversamente proporcional. Eu peço para vocês não ficarem atentos nessas setas. Eu só peço para você mudar de sentido, porque ela estava apontando, as outras estão apontando para a mesma direção de quantidade de peça, porque quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Por isso que essas aqui são apontadas para a mesma direção. Só que essa letra B de difícil, ela vai ser inversamente proporcional, porque se eu aumento a dificuldade de produzir, menos peças eu vou fazer. Vai ser menos. Eu aumento um, menos o outro. Aumento um, menos o outro. Beleza? Beleza? Por isso que a seta, ela tá diferente, tá apontada para cima. É a seta da letra D. Beleza? Professor, e agora? O que eu vou fazer? Agora você vai montar uma expressão. Como é que você vai montar? Você vai pegar os valores que você tem aí e de acordo com a direção da seta. Começa com, ó, nessa primeira letra P, ó, 400 sobre x. E você vai igualar. Sempre você iguala, tá, pessoal? Quando tem mais de uma grandeza. Começa com 10, termina com 15. Vai ser 10 dividido por 15. Multiplicando as outras, ó, vezes, começa com 8 e termina com 6. Então, 8 dividido por 6. Professor, e aqui nessa letra D? Aqui não começa com 1, aqui começa com 2. Então, você multiplica, preste atenção, o 2 começa e divide pelo número 1. Beleza, galera? Professor, por que não começa com o número 1? Porque veja que a seta, ela começa aqui embaixo, ó, o 2 e vai para o 1, porque ela é inversamente proporcional. Então, dessa forma que vai ser desenhada, beleza?
Beleza? Então, por isso que eu comecei na número 2, ó. 2 dividido pelo número 1. Tranquilo? O que você pode fazer aqui para a gente facilitar a nossa conta? Isso aqui, pessoal, vai só fazer... Você pode multiplicar esse vezes esse, e pegar o de baixo, esse vezes esse vezes esse. Você pode fazer isso tranquilamente, tá? Você vai pegar 10 vezes 8, 80, 80 vezes 2, né? O dobro de 8 não é 16, então dá 160, 80 vezes 2, 160 em cima. Você pode fazer isso tranquilamente, tá? Repetindo, lógico, o lado de cá, né? O 400 dividido por x. Aí você pode pegar o 15 vezes 6, você pegar a multiplicação aqui, ó, rapidinho, deixa eu fazer aqui para vocês, ó, 15 vezes 6, vocês vão usar muito calculadora, dá 90, né? Aí você pode, 90 vezes 1 dá 90, aí você pode colocar o 90 aqui embaixo, pronto, multipliquei de cima com de cima com de cima, deu 160. 10 vezes 8, 80, 80 vezes 2, 160. Se você pega o de baixo, 15 vezes 6, dá 90, 90 vezes 1 dá 90. O que você faz aqui agora, professor? Veja que tem uma igualdade. Você multiplica cruzado. É simples assim, tá? Você pode também já cortar esse zero com esse zero, tá, pessoal? Para ficar mais fácil. Porque é 160 dividido por 90 dá 16 sobre 9. Fica mais fácil. E aí você pega esse 400 e multiplica vezes o 9. E o x vezes 16. X vezes 16 dá 16. X. 400 vezes 9, 4 vezes 9 é 36. Quando tem dois zeros, você coloca os dois zeros. E aí, como você quer encontrar o valor de x, como você quer encontrar o valor de x, você vai pegar esse 16 que está multiplicando, vai passar para o lado de cá, dividindo. Vai ficar 3.600 dividido por 16. Tá? Você pode fazer aqui na calculadora rapidinho, para a gente ganhar tempo. Fazer aqui rapidinho. 3.600 por 16 dá 225. É o valor da letra X. 225 peças produzidas. Se, preste atenção, se aumenta a quantidade de funcionários, diminui a quantidade de horas, aumenta a dificuldade, vai ser produzidas 225 peças dessa fábrica aí, beleza? Galera, eu quero ver se vocês entenderam aí o que eu representei. Colocam aí no chat aí e colocam aí, professor, entendi, consegui responder para mim, tá? Falam aí para mim para a gente começar a observar direitinho aí se vocês conseguiram entender. Muito bem? Isabel, entendeu? Deixa eu até parar o vídeo aqui, galera.